Bem-vindos ao De Onde Vêm os Smartphones? Este podcast foi criado como parte do projeto de conclusão do curso de licenciatura em Química de Luísa Ribeiro, do Departamento de Química na Universidade Federal de Minas Gerais, e tem como objetivo fornecer uma abordagem prática e didática sobre a química envolvida na produção de smartphones. Você já se perguntou sobre a complexa composição dos smartphones que carregamos em nossos bolsos? Quais são os materiais responsáveis por sua estrutura e funcionamento? Durante os episódios, vamos explorar sobre a quantidade de materiais em um smartphone, o magnetismo para o funcionamento do smartphone, polímeros nos dispositivos móveis e reciclagem de resíduos telefônicos. Eu sou a Luísa Ribeiro e eu sou a professora Cíntia Lopes. Você está no episódio 1 da série De Onde Vêm os Smartphones? E neste episódio falaremos sobre quais metais compõem um smartphone. Vamos começar falando sobre a tela de um smartphone. Os detalhes sobre os elementos e compostos envolvidos na fabricação das telas sensíveis ao toque foram os mais fáceis de encontrar em nossa pesquisa. As telas são principalmente fabricadas a partir do vidro de aluminosilicato, uma mistura de óxido de alumínio, que é um elemento metálico, e o dióxido de silício, que é então colocado em um banho quente de sal fundido. O objetivo disso é permitir que íons do metal sódio, menores, saiam do vidro e que íons do metal potássio, maiores, ocupem seus lugares. Os íons de potássio ocupam mais espaço e são pressionados juntos ao aluminosilicato quando o vidro esfria, produzindo uma camada de tensão compressiva no vidro e aumentando sua resistência a danos mecânicos. Por fim, uma fina camada condutora transparente de óxidos dos metais estanho e índio é depositada no vidro, para permitir que ele funcione como uma tela sensível ao toque. Mas como uma tela funciona fisicamente? Dispositivos eletrônicos usam diferentes maneiras para perceber quando alguém toca a tela. Alguns usam sensores para sentir mudanças na corrente elétrica, enquanto outros notam mudanças na forma como as ondas são refletidas. Essas ondas podem ser de som ou de luz infravermelha. Alguns dispositivos até sentem a vibração quando o dedo toca a tela, ou usam câmeras para ver mudanças de luz e sombra. A ideia básica é bastante simples. Quando você coloca seu dedo ou uma caneta na tela, isso altera o estado em que o dispositivo está monitorando. Vários dos elementos terras raras, que também são compostos metálicos, estão presentes em quantidades minúsculas e têm um papel fundamental na produção das cores exibidas na tela de um smartphone. Agora sobre a parte eletrônica. Uma ampla gama de elementos e compostos é utilizada na eletrônica de um telefone. O chip, o processador do telefone, é feito de silício puro, que é então exposto ao oxigênio e calor para produzir um filme de dióxido de silício em sua superfície. Partes dessa camada, de dióxido de silício, são então removidas onde a corrente elétrica será necessária para fluir. O silício não conduz eletricidade sem ser dopado com outros elementos. Esse processo envolve o bombardeio do silício com uma variedade de diferentes elementos, que podem incluir fósforo, o metal antimônio, arsênico, boro e os metais índio ou galho. Diferentes tipos de semicondutores, positivo ou negativo, são produzidos dependendo do elemento usado, sendo o boro o tipo mais comum para a produção de semicondutores positivos. Os componentes microelétricos e a fiação do telefone são compostos principalmente dos metais cobre, ouro e prata, sendo prata e ouro metais preciosos. O metal tântalo também é usado, sendo o principal componente dos microcapacitores. Uma variedade de outros elementos, incluindo os metais nobres platina e paládio, também são usados, mas os detalhes sobre as aplicações específicas desses elementos foram um pouco mais difíceis de rastrear. A solda é usada para unir os componentes elétricos. No passado, geralmente era composta dos metais estanho e chumbo, mas nos últimos anos, alternativas livres de chumbo têm sido procuradas, muitas das quais usam uma combinação dos metais estanho, prata e cobre,
pois o chumbo é considerado metal tóxico. O microfone e o alto-falante do telefone contêm ímãs, geralmente ligas de metais neodímio e ferro-boro, embora os metais disprosio e praseodímio também estejam frequentemente presentes na liga. Esses ímãs também são encontrados na unidade de vibração do telefone. Os elementos presentes na carcaça do telefone dependerão se o estojo é de metal ou plástico ou uma mistura dos dois. Estojos de metal podem ser feitos de ligas de magnésio, enquanto estojos de plástico serão, é claro, baseados em carbono. A carcaça, muitas vezes, também conterá compostos retardadores de chama. Retardadores de chama bromados ainda são frequentemente usados, mas esforços estão sendo feitos para minimizar o uso desses, e assim outros compostos orgânicos que não contêm bromo agora são empregados com mais frequência. E qual a diferença de um smartphone para um celular antigo em composição química? Estudos científicos mostraram que um smartphone normalmente continha cerca de aproximadamente 260 peças metálicas e não metálicas diversas, enquanto um celular antigo continha cerca de 150. A porcentagem do peso total das várias partes mostra que o smartphone médio continha cerca de 37% de plástico, 21% de placas de circuito impresso, 14% de tela, 2% de imã, 1,5% de vibradores e 0,03% de luzes LED de fundo. Enquanto o telefone celular médio antigo continha 47% de plástico, 24% de placa de circuito impresso, 10% de telas, 2% de ímãs, 2% de vibradores e 0,02% de luzes LED de fundo. Podemos perceber que diminuiu a porcentagem de alguns componentes, mas aumentou a variabilidade dessa composição. A maioria dos telefones usa bateria de íons do metal lítio, que são compostas de óxido de lítio-cobalto, como eletrodo positivo, e grafite carbono, como eletrodo negativo. Às vezes, outros metais, como manganês, são usados no lugar do cobalto. O invólucro da bateria geralmente é feito do metal alumínio. Bom, agora recapitulando um pouco. Os smartphones começaram a ser idealizados na década de 1970, mas o mesmo só foi comercializado em 1992 e ainda não tinha esse nome. O avanço e a disseminação das tecnologias tornaram a vida cotidiana mais fácil e confortável, e os smartphones emergiram como os dispositivos dominantes para comunicação e acesso a conteúdo na atualidade. É estimado, atualmente, que existam cerca de 7,1 bilhões de dispositivos telefônicos móveis no planeta em uso, onde cerca de 90% desses dispositivos são smartphones. É certo que os componentes dos smartphones podem variar devido a diferenças de modelo, mas é possível identificar um padrão característico, como a presença de plástico, vidro e mais de 40 elementos químicos, incluindo metais tóxicos e metais preciosos vistos anteriormente. Bem, isso encerra nosso episódio sobre os metais presentes nos smartphones. No próximo episódio, vamos abordar o magnetismo e sua importância no funcionamento desses dispositivos. Fiquem ligados para mais uma análise prática e direta sobre a tecnologia que utilizamos todos os dias. Até lá! Até lá e nos vemos no próximo episódio.